Vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 13. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 14. Vou ser bem sucinto. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. Vamos estender até o versículo 17. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face. E disse: ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe: toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ela sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse-lhe: abre a janela do lado do oriente. E ele abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. E ele disse: a flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que os tenha consumido. Podemos dizer amém? Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero fazer uma reflexão com a igreja nessa noite sobre essa passagem. Uma passagem muito interessante aqui no Antigo Testamento, no livro dos Reis. Os dois livros dos Reis e os dois livros das Crônicas, eles registram os atos dos reis de Israel. Aquilo que os reis fizeram de bom e também de ruim. Aliás, a Bíblia, ela é a verdade plena e absoluta, ela não é um livro qualquer, porque ela nunca omite aquilo que precisa estar revelado. Tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa jornada, está revelado aqui nas Escrituras. Começa no livro do Gênesis e vai até o livro do Apocalipse. Nós não precisamos de nada mais extra bíblico. Claro que às vezes a gente utiliza, metáforas, utiliza pensamentos, alusões, reflexões, muitas coisas que a gente, conteúdos históricos, suplemento arqueológico para poder explicar algumas coisas. Mas isso daí são subsídios, ferramentas, tudo que nós precisamos na verdade para ter uma vida feliz, plena, uma vida reta diante de Deus e no final herdar a vida eterna está aqui nas Escrituras. Então, nessa passagem, Eliseu estava enfermo, o profeta Eliseu. Aquele que havia substituído o profeta Elias, que foi um grande homem de Deus. E esse homem estava enfermo, não de qualquer enfermidade, não era um resfriado que ele estava. Também não era apenas uma dor de cabeça, ou quem sabe uma inflamação na garganta. Era uma enfermidade, a Bíblia diz que essa enfermidade era grave. Estou parafraseando, a Bíblia diz que a enfermidade que ele estava foi a enfermidade que o levou à morte. Logo nós podemos presumir aqui, fazendo uma inferência aqui no texto, que ele estava em estado terminal. Esse homem, irmãos, ele foi um homem que tinha tanta intimidade, tanta profundidade com Deus e credenciais com Deus, crédito, que a Bíblia vai dizer depois da sua morte, que estava tendo uma batalha, no campo de batalha. E um soldado, ele foi alvejado, e ele caiu dentro da cova onde o profeta Eliseu
havia sido sepultado. E a Bíblia diz que quando o corpo daquele soldado tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Tamanho era a intimidade e tamanho era o crédito que esse homem chamado Eliseu tinha com Deus. Muito difícil, né? Achar homens de Deus desse quilate, desse cabedal nos dias que nós estamos vivendo. Mas o fato que o rei, quando ele vai visitá-lo, só existia 3 ministérios no Antigo Testamento: rei, sacerdote e profeta. Eram esses 3 ministérios, ou com esses 3 ministérios que Deus trabalhava. Deus, o Espírito Santo, dentro da teologia a gente aprende que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele atuava, a gente usa uma expressão, conta-gotas. Porque não é como hoje, que ele pode usar qualquer pessoa aqui nesse momento aqui na igreja. Ele só trabalhava, ele só utilizava esses 3 ministérios: rei, sacerdote e profeta. Então, quando o rei Joás ficou sabendo que Eliseu estava para morrer, ele desce até o profeta. E a Bíblia ela está narrando aqui uma coisa muito interessante. A mesma expressão que o profeta Elias usa quando eles estão prontos para atravessar o Jordão, que Elias é tomado num redemoinho, e Eliseu, quando viu que Elias foi tomado, ele disse: meu pai, ele está exclamando, carros de Israel e seus cavaleiros. A mesma expressão o rei está usando aqui, porque essas carruagens de cavalos de fogo, carruagem de fogo, elas vão aparecer na narrativa bíblica, nas escrituras, esporadicamente, em alguns eventos, como por exemplo lá no livro do profeta Zacarias, aparece ali, quando está envolvido o sacerdote Josué. Também aparece nesse momento aqui em que Eliseu ele vai substituir o profeta Elias. E aqui agora, quando o rei está visitando o profeta Eliseu, me parece, eu não quero bater o martelo aqui, mas me parece que essas carruagens, elas estão designadas para se manifestar quando vai haver uma troca de ministério, uma troca de rei, sacerdote e profeta aqui no Antigo Testamento. E a Bíblia diz, por que o rei, ele está falando, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros? Porque por incrível que pareça, irmãos, com toda a desenvoltura e toda a intimidade, todo o cabedal de Eliseu, todo o seu trabalho, tanto é que ele recebeu, a Bíblia nos mostra que ele recebeu porção dobrada do Espírito que estava em Elias, de Elias, não é do Espírito Santo não, viu? Porque se ele recebesse porção dobrada do Espírito de Deus, ele seria mais que Deus. Ele recebeu porção dobrada que ele pede no final da trajetória de Elias. Elias vai dizer, você pode pedir alguma coisa, ele diz, eu quero porção dobrada do teu Espírito. E ele diz, dura coisa pediste, mas se no momento em que eu for tomado, você me vir ser tomado, você vai receber. E ele recebeu, tanto é que Elias, ele realiza 7 milagres. Mas Eliseu, quando a gente vai estudar a Bíblia, são 14. É o dobro. Mas com tudo isso, há uma coisa que faltou nesse grande homem de Deus. Faltou aqui, irmãos, ele preparar um sucessor. Há dois servos de Deus no Antigo Testamento, que foram líderes, muito importantes, que tiveram um grande trabalho, desenvolveram um grande trabalho. Um deles é Josué, o outro, Eliseu. Mas eles não prepararam os seus sucessores, alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho que eles iniciaram, e a semente, como o Danilo mencionou aqui, que eles plantaram. Então quando o rei diz assim, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele está aqui, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, quem é que agora vai tomar o posto de profeta em Israel? Porque aqui agora vai acontecer uma grande lacuna no ministério profético. Esse homem vai morrer. Eliseu está no estado terminal. Mas antes de morrer, ele ainda vai fazer um último ato. Ele ainda tem algo que Deus vai realizar através dele na vida do monarca de Israel.
A perseguição da Síria era intensa contra a nação de Israel naqueles dias. E a Bíblia nos mostra, olha o que ele vai dizer para o rei. Se a gente for estudar a vida desse homem chamado Joás, a gente vai descobrir uma coisa, Ana. Esse homem, ele era especialista em lançar flechas. Aliás, os reis, os monarcas de Israel, não eram como esses monarcas de hoje. Os monarcas, os líderes de hoje, eles não vão à guerra. Eles mandam os soldados lá. Mas os reis de Israel, os grandes reis, os grandes monarcas, os grandes conquistadores, os imperadores da antiguidade, como Alexandre, por exemplo, eles iam à guerra. Eles morriam com ferimentos de guerra, eles tinham ferimentos terríveis. Segundo a história, por exemplo, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que foi um grande imperador da Grécia, do mundo antigo, ele morreu depois de uma noite de muita embriaguez, uma noite de orgias, porque ele acabou se esforçando muito nessa noite. Como ele tinha ferimentos graves de guerra, ele acabou morrendo precocemente, com 32 anos. Inclusive há uma história muito interessante, me permita abrir um parênteses aqui. Segundo a história, diz que um certo dia foi levado até a presença de Alexandre o Grande um soldado desertor. E os irmãos sabem que um soldado desertor para um exército é a pior coisa que pode existir. E antigamente eles eram punidos com a morte. E quando foi levado esse soldado diante de Alexandre, todo acorrentado, já pronto para receber a sentença capital, então Alexandre mandou que ele se aproximasse, eles levassem ele próximo ao seu trono e perguntou para ele assim: como é o seu nome, filho? E ele respondeu todo trêmulo, diante do grande imperador. Ele disse assim: meu nome, Senhor, meu nome é Alexandre. E aí Alexandre disse para ele: Alexandre? Você se chama Alexandre? Ele disse: Alexandre. Aí ele disse assim: então você tem duas alternativas. Ou você muda de atitude, ou você muda de nome. E diz a história que ele, ao contrário do que pensavam, Alexandre disse assim: solta ele, deixa ele embora. Então, irmãos, observem. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Que nós precisamos ter atitude em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes nós deixamos passar, as oportunidades. E esse homem chamado Joás, ele toma uma atitude e vai até o profeta. Ele era especialista, ele era adestrado para lançar flechas. Não obstante toda essa experiência em ser o rei, onde ele vai? Procurar o homem de Deus. Porque ele sabia que o homem de Deus estava para morrer, mas as últimas palavras daquele homem poderiam mudar o curso da história da nação de Israel. Então, irmãos, eu vou dar um conselho aqui para vocês, talvez um dos últimos. Vocês que já têm esse hábito, ou se você não tem esse hábito, procure o homem de Deus, se aconselhe com ele, viu? Peça um conselho, pastor, ou que seja, às vezes se o pastor não tiver, procure o presbítero da igreja e diga para ele assim: você pode, o senhor pode me dar um conselho? Porque eu vou ter uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão essa semana, eu preciso tomar uma atitude na minha vida, eu preciso que Deus me dê uma direção. E muitas vezes, irmãos, a direção que Deus tem para você pode estar no lábio do homem de Deus, viu? Eu tenho experiência própria, que eu já falei com homens de Deus. Alguns já estavam bem velhinhos, as cãs brancas, mas a palavra que aqueles homens me deram foi a direção para a minha vida e deu certo. Então o rei foi sábio, ele vai até o profeta, e olha o que o profeta vai dizer para ele. Eu quero dizer uma coisa aqui, eu quero dar um tema aqui para a gente, eu vou ser bem sucinto, já vamos terminar. A flecha do livramento. Você sabia que os nossos filhos são como flechas nas mãos do valente? Vamos ler um texto que está no Salmo 128? Dá uma olhadinha. Acho que é o 127, verso 4. Salmo 127, verso 4. Se não for 127, é 128. Vamos ler então. Olha como diz. É o verso 4, Que esses dois salmos, o 127 e o 128, são salmos para a família, ou da família, Direcionados à família. Olha como diz a palavra de Deus. Como flecha nas mãos do valente, ou de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. O que significa isso?
que nós, irmãos, precisamos direcionar os nossos filhos. Eu pergunto para aqui nós que somos pais, avós, aonde nós estamos direcionando os nossos filhos, os netos, as pessoas que nós amamos, os conselhos que nós damos? Porque quando uma pessoa pega uma flecha, ele faz o que com ela? Atira, lança. Então aqui, uma pergunta para todos nós aqui. Aonde você está lançando o teu filho, teu neto, tua neta? Qual tipo de conselho você tem dado para ele? Como flecha nas mãos do valente. Quando você orienta ele, dá a direção certa, só se ele não quiser, né? Porque acontece isso também. Os filhos sofrem muito às vezes porque não ouvem a direção que o pai dá. Então observe, o que é que vai acontecer, o que o profeta vai dizer para o rei? A primeira coisa que eu percebo aqui é que Eliseu, ele profetiza sobre o arco de Jeoás. Olha o que diz o versículo 15. Glória a Deus. Versículo 15 de 2 Reis 13. Diz assim: e Eliseu disse-lhe: toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco. Por que ele não mandou tomar só o arco, irmãos? Porque não adianta eu ter um revólver na mão sem munição, né? Inclusive, quando a gente lê o capítulo 6 do livro do Apocalipse, nós percebemos que o anticristo, que ele está num cavalo branco, tem uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Só que ele não vai ser vencedor, sabe por quê? Ele tem um arco na mão, só que não tem flecha. Aleluia. Sem flecha, sem munição. Então Eliseu diz assim: pega o arco, Joás, eu vou te instruir aqui agora, e pega flechas, você vai usar elas. E ele pegou o arco, ele vai profetizar. E irmãos, dê crédito quando um homem de Deus te falar alguma coisa, viu? Porque o grande problema que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas, tem pessoas que passam a vida inteira, ele nunca dá crédito, né? No que o homem de Deus fala. Nunca deu crédito no que o homem de Deus fala. Mas dê crédito. Quando eu falo homem de Deus, talvez pode ser uma mulher também, viu? Homem aqui é genérico. Então, observe o que o homem de Deus vai te falar, né? Alguém tem um conselho para nós, ele pega o arco. A importância dessa flecha do livramento, porque aqui estava a vitória de Israel sobre a Síria. Se Jeoás tivesse pegado, vamos pegar o exército, fazer igual o Putin fez lá com a Rússia, né? E ele achou que ele ia derrubar a Ucrânia em 2 dias, mas já faz mais de 8 dias ele não conseguiu. Provavelmente ele deve conseguir, mas o número de baixas do exército russo já é grande. Ele não está falando, ele diz que é 600 soldados que morreu, mas as agências de notícia já estão falando em 7.000 soldados da Rússia. Então por quê? Estratégias erradas, né? Sem lembrar que talvez ele possa ter uma surpresa, porque a Ucrânia é um país predominantemente cristão, inclusive protestante, né? Então, observem que ele diz: coloca a tua mão aí, pega o arco, versículo 15, ele tomou consigo o arco, flechas. Agora olha o versículo 16. Ele disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele pôs. Está percebendo? Ele colocou a mão e Eliseu pôs sua mão sobre a mão do rei. Está lembrado quando vocês casaram, Andréia, Ana, Danilo? Vocês colocou a mão sobre o cônjuge e eu fiz o quê? Coloquei a mão sobre a mão de vocês. É esse ato aqui que Eliseu está fazendo com o rei, para que a bênção de Deus viesse sobre aquele rei, para que ele pudesse ter a direção, para que ele pudesse fazer aquilo que era certo, para que o rei da Síria pudesse ser subjugado, vencido. E ele vai profetizar. Olha o que diz o versículo 17. E disse: abre a janela do lado do Oriente. Por que o Oriente? O Oriente é de onde nasce o sol, é o nascimento do sol, é dali que vem a bênção. O tabernáculo e os templos eram montados no Antigo Testamento com a sua janela, sua porta aberta para o Oriente, porque o Oriente nasce o sol aqui tipifica o sol da justiça, o Deus Todo-Poderoso,
Da onde vem a vitória? O Deus que nunca perdeu guerra, o Senhor do general das guerras, o Senhor forte e poderoso. A Bíblia diz lá no Salmo 46, que Ele quebra o arco e corta a lança, e Ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A Bíblia diz que então Ele coloca, versículo 17, janela, você vai, disse assim, abre a janela, do lado do Oriente. Ele abriu, irmãos. Olha como que ele está seguindo, ipsiliter, literalmente aquilo que o homem de Deus está falando. Aí ele diz assim, ó, a flecha do livramento do Senhor, e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que tenhas consumido. Então, hoje está terrível, hein? Hoje está demais, né? Provavelmente vocês vão ter que fazer um revestimento acústico aqui, está ficando insuportável. Então a Bíblia diz que ele vai fazer o que o homem de Deus orienta, a flecha do livramento. Quero que você pense um pouquinho aqui, vou concluir. O que Deus tem colocado nas tuas mãos, para você poder utilizar como uma flecha de um livramento? Qual é a situação que está na tua vida que você precisa ser livrada dela? Você ainda precisa desse desembaraço, para que a tua vida possa decolar de uma vez por todas. O que Deus tem colocado na tua mão? Você acredita nesta palavra, que ela é verdadeira, que ela é a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que ela tem efeito aqui nesse mundo físico, que não é uma palavra do pastor Mauro, mas aqui nós estamos falando da palavra de Eliseu, que Deus colocou nos lábios dele, e nessa noite Deus está colocando nos meus lábios, que há um livramento de Deus para a tua vida, para uma situação, mas você precisa de uma atitude, e você precisa ouvir esta palavra que você está percebendo nessa noite. Escutar, né? Porque às vezes nós ouvimos, mas não escutamos. Colocar em prática. A Bíblia diz que ele tomou essa flecha, depois vocês podem ler os restantes. Ainda tem uma coisa, viu? Ele atirou, a Bíblia diz que ele atirou 3 vezes. E o homem de Deus ainda vai dizer para ele, se você tivesse atirado um pouco mais ainda, você ia ferir mais ainda. Então depende da nossa atitude. A quantidade que nós temos de atitude para poder ter êxito naquilo que nós precisamos. Então, irmãos, como foi falado aqui nessa noite, né? Eu concluo que Deus, ele está pronto para nos dar livramento de qualquer situação. Como ele nos livrou da Covid, né? Na Covid, muitos não foram livrados, mas nós não sabemos por quê. É a soberania dele. Ainda sábado, né? Sexta ou sábado, morreu um primo meu aqui em Barretos, né? Mais novo que eu. Sexta-feira, com a Covid, né? Nós brincávamos quando era criança juntos na fazenda. Então, por que Deus não livrou ele? Não sei. Mas Deus nos livrou porque ele ainda tem algo conosco. E os livramentos que Deus nos dá, às vezes nós vemos, mas às vezes não. São invisíveis. Porque ele trabalha, irmãos, enquanto nós estamos dormindo. Como eu sempre ensinei vocês, ele está numa instância muito superior à nossa instância. O que nós não vemos, ele vê de antemão na sua presciência. O que os homens não sabem, ele sabe. As estratégias de guerra que não está sendo usado, Deus já sabe. Porque Deus, ele é o soberano e ele é o especialista em qualquer guerra. Qualquer guerra. As vitórias que Deus deu para Davi na guerra, porque Davi obedeceu literalmente o que Deus disse. Então, irmãos, qualquer situação que nós estejamos vivenciando, qualquer uma, lembre-se, você tem a flecha de Deus nas tuas mãos, o arco e a flecha, você precisa saber atirar. Agora tem uma coisa, viu? Diz um certo pensador que tem 3 coisas que não volta mais: a flecha lançada, a pedra atirada e a palavra dita. Tem que tomar cuidado. Lançar no alvo, na direção certa. E aqui eu concluo dizendo que quando você for orar, peça para Deus: Senhor, adestra minha mão, para que quando eu lançar minha flecha, ela acerte o alvo. Então, guarda essa palavra no teu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está voltando. Espere a vinda dele, seja fiel, porque a qualquer momento ele vai voltar. Podemos dizer amém?
Guarda essa palavra, vamos orar, agradecer o Senhor.